Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. Thiago Sagada falando. Hoje a gente vai continuar, né? A gente vai falar sobre as notícias de AWS de forma geral, compreendendo ali os temas de Security Governance. Lembrando que esse novo modelo que a gente está trazendo para vocês, a gente vem no domingo trazendo os highlights ali, né? As notícias mais quentes, e amanhã, na segunda-feira de manhã, a gente desce um pouco mais de detalhe para a gente realmente trocar aquela ideia entre todos os técnicos da rede, né? Os técnicos que vão participar da live e vocês quiserem participar. Hoje, as novidades elas vão contemplar o último mês, os últimos 30 dias de novidades da parte de security, e elas têm bastante coisa para a gente ver, tá, gente? Então, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Bora lá. Então vamos lá. Só lembrando, né, para todos aqueles que quiserem acompanhar a novidade na íntegra, amazon.com/new. Você vai ter todas as novidades da AWS, sempre novamente, sempre vejam em inglês, que acabam compensando bastante, algumas novidades elas não saem traduzidas, tá. Então vamos para a primeira grande novidade, a gente tem bastante novidades interessantes aqui, né, vou tentar passar rapidinho as novidades que são mediums ali, né, as novidades que não são tão quentes. Então a primeira novidade aqui, o Shield Advanced, agora ele está suportando CloudFormation, tá. Então o CloudFormation, ele é a parte de infraestrutura as code da AWS, e o grande benefício agora é que você já consegue chamar via SDK algumas coisas ali do Advanced Shield, tá? Lembrando que o Advanced Shield é um serviço da AWS cobrado à parte, tá? O Shield padrão, vou colocar dessa forma, ele está embarcado em alguns serviços como o Route 53 e o próprio CloudFront, mas o Advanced, que é um serviço à parte, ele é totalmente cobrado ali de forma segmentada da AWS, e a novidade agora é que ele já está suportando CloudFormation, então você já consegue fazer toda a sua parte de infraestrutura para detecção de DDoS dentro da sua conta via código. Passando para a próxima, a gente tem o GA, General Available, para o Amazon Security Lake, tá? O Security Lake foi lançado no reInvent do ano passado, e a ideia dele é utilizar ali o Open Cybersecurity Schema Framework, que é um framework aberto para seguranças. A ideia é ele concentrar todos os seus dados e todas as informações de segurança num lugar só, né? Ou seja, dentro de um lago de dados ali para a parte de segurança, com o grande objetivo de ser o quê? De ter um lugar único onde você consiga consultar bases históricas da sua parte de segurança. Então, nele você vai conseguir colocar dados desde o VPC Flow Log, dados do CloudTrail, do Route 53 por Resolver e colocar isso dentro de um lake no S3. E a grande novidade é que agora ele já está em GA, né? Então, ele já consegue para para boa parte, acho que para todas as regiões ele já está conseguindo, assim, já consegue brincar com o Security Lake, tá? E vão ter vários GAs aqui hoje. Esse, por incrível que pareça, foi o GA menos interessante, tá? Vamos para o próximo. A gente vai falar agora sobre o MDS, que é o Instance Metadata Services da AWS, que é basicamente, né, resumindo aqui para vocês, é como a AWS ela consome, né, são informações que a própria máquina gera. Então, toda vez que você está dentro de uma máquina, uma instância EC2, e você quer ver informações da própria máquina, você consegue logar naquele 192.168.69, 254.254, onde você tem informações da máquina rodando, né? Informações que vão desde qual que é o IP público dela, em qual zona ela tá, a disponibilidade já está rodando, qual que é a região. Então, essas informações de metadata, né, de metadados, elas ficam armazenadas dentro do MDS. Ele tem duas versões, e a novidade aqui é que você consegue utilizar agora esse Packet Analyzer para você conseguir simplificar, né, para você ter mais insumos para fazer a migração da versão 1 para a versão 2. Existe ali um processo para você fazer isso, e esse Packet Analyzer, que ele é um desenvolvimento, é basicamente um script desenvolvido ali pela AWS e mais 2 funcionários ali da própria AWS. Você consegue deixar ele rodando ali dentro da sua máquina e ele vai te avisar sempre que você receber uma informação na V1, o que te facilita saber se você já pode migrar ou não para a versão 2. Perfeito? E aí, a gente entra agora na próxima novidade falando sobre Security Hub, uma informação bem interessante, tá? Na verdade, bem legal, que é a parte. O Security Hub agora você consegue automatizar, criar regras de automação para todos os finds que você encontrar, o que era uma dor federal. Porque se você tem uma máquina, muitos recursos dentro da sua instância, dentro da sua conta, monitoradas ali para o Security Hub, ou se você tem várias contas e um Security Hub monitorando essas outras contas, administrar esses finds era
era uma ação meio bem pesada de fazer, porque você precisaria fazer isso de forma constante ali, e isso gerava um trabalho bem grande. A novidade agora é que você consegue criar regra automática baseada em serviço. Então, sei lá, você tem aquela instância, de uma aplicação que você sabe que ela é legada e você não consegue migrar o MDS de versão 1 para versão 2, por exemplo. Você consegue criar dentro do Security Hub essas regras para você ou colocá-la em nível information ou colocá-la em nível supers já. Então o próprio Security Hub ele já consegue chegar isso para você. Dentro da página da AWS ele tem alguns exemplos, né, então imagine que aqui vou direto para a regra 2. Então imagine que na regra 2 você tem uma conta que tudo que vier dela dentro do Security Hub centralizado, você quer que ela tenha uma severidade de informação. Então mesmo que ela gere uma severidade crítica ali, na hora que você estiver criando essa regra automatizada, ele vai passar pela regra, seria como um filtro ou uma transformação do dado ali, e ela já vai transformar isso para nível information para você. Bem interessante, bem produtivo e muito legal aqui essa parte de security, tá? Entrando na em governance, que é onde tá as coisas mais legais, por incrível que pareça, dessas novidades, a gente tem 2 novidades do Trusted Advisor. O Trusted Advisor é uma ferramenta da AWS que te gera insights sobre melhorias em alguns pilares ali que ele estabelece, tá? Por padrão, se você tem a conta básica, ou seja, o suporte básico, você tem acesso a um finding, se eu não me engano, que é na parte de custos, e até 5 insights ali dentro de custos, e na parte de service cotas você tem todos os insights. Mas se você está utilizando os builds de suporte, você tem acesso a todos os insights que o Trusted Advisor consegue te gerar. E a novidade aqui nessas duas de governance para ele adicionou algumas tolerâncias, alguns cheques para o FS e adicionou outras tolerâncias ali, né? Outras tolerâncias não, né? Outros cheques para outros serviços, tá? Falando primeiramente ali do FS, os dois que ele lançou foi, ele consegue descobrir agora se um disco, né, ou um file system montado, ele está em múltipla Z, então se ele não está em múltipla Z, ele gera um alarme, o próprio Trusted Advisor gera esse alarme ali para você, e ele também identifica agora se o seu disco ele está otimizado, está em modo otimizado ou não. Basicamente, o que quer dizer, se ele está em modo elástico ou não para dentro do FS. E dos outros, ele adicionou alguns checks ali para o NAT Gateway, para o MQ e para o OpenSearch, e também na mesma linha, né? Se você está utilizando os mínimos de Node Datas dentro do OpenSearch, por exemplo, e se seu NAT Gateway, por exemplo, ele está independente, né? Está em AZ independente. Você consegue ter o NAT Gateway ali em uma AZ só, o que talvez não faça tanto sentido. E se você estiver dentro dessa situação, por exemplo, agora, o Trusted Advisor vai acabar te avisando que você está fora de uma conformidade ou você não está seguindo uma boa prática que a AWS estabelece ali dentro do Well Architected, tá? A gente tem aqui também a parte do Control Tower, ele adicionou uma certa flexibilidade em como subi-lo, tá? Então, por padrão, quando você sobe o Control Tower, até o dia 6 era meio que obrigado você ter ali um single sign-on, né, que agora a AWS chama de IAM Identified Center. A novidade agora é que ele meio que flexibilizou essa regra, então você não precisa necessariamente ter um SSO, né, ou você ter um Identified Center, você consegue você mesmo ter as suas regras ou utilizando ali um método com o SSO, né, o Identified Center, ou utilizando algum outro método para subir o seu Control Tower, o que acaba te dando flexibilidade para você garantir os benefícios que o próprio Control Tower tem de gerenciamento de contas, tá? E vamos para a novidade que eu mais gostei, cara, que foi a novidade do Payment Cryptographic. O que que é isso? A AWS no dia 12 desse mês, né, do mês no Dia dos Namorados aqui no Brasil, ela lançou esse novo serviço chamado Payment Cryptographic, que basicamente é o quê? A AWS já tinha um serviço chamado Amazon HSM, se eu não me engano, acho que era isso. Que é primeiro, o que que é o HSM? Ele é basicamente uma máquina, um hardware, que vai fazer toda a parte de criptografia, toda a parte de processamento de dados para cartões. Então, toda vez que você usa desde o seu cartão de crédito, o seu cartão de débito, ou mesmo cartão pré-pago, o bilhete único, por exemplo, em algum momento ele vai passar por um HSM para você conseguir fazer esse processamento de criptografia dos dados para ele criptografar, descriptografar a transação em si, tá? A AWS ela tinha um serviço chamado Cloud do Amazon HSM, que basicamente ela te dava, na verdade, te alocava esses hardwares para você fazer esses cálculos. Eram hardwares específicos de HSM. Com o Payment Cryptographic agora, isso vira serviço gerenciado.
Isso é sensacional. Então o serviço gerenciado ele já vem com todo, as rules, né, todos os compliance de um PCI, todos os compliances da própria ANSA, que é americana, né, mas ele já tem todos os compliance todo configurado e basta você utilizar. E no mesmo segmento gerenciado, tá, ou seja, você só paga aquilo que necessariamente você utiliza. Ele tem 2 meios de cobrança, que é por regra, se eu não me engano, por assinatura e por quantidade de API locados. Existem outros benefícios, mas amanhã a gente desce no detalhe falando sobre os benefícios em específico, tá. Tem blog post, tem a página do próprio serviço, e amanhã a gente desce no detalhe para a gente falar mais. E a última novidade, não vou mentir, né, o Well Architect Tool é uma ferramenta que eu amo dentro da AWS, o Well Architect Framework, na verdade, talvez seja um dos meus 3 serviços que eu mais gosto, e a novidade agora é que ele adicionou um ponto chamado profiles, tá, é o novo método que você tem dentro do Well Architect. Qual que é o ganho aqui? Quando você cria um profile dentro do WA agora, do Architect Tool, você vai falar qual que é o seu profile, vai falar quais são as suas prioridades de negócio. Então, eu estou no momento agora que eu preciso revisar minha arquitetura e eu quero olhar a segurança. Você cria esse profile baseado nessas metas e você vincula esse profile dentro de um workload que você já está rodando. E aí o próprio workload ele já te traz quais são as perguntas prioritárias para você responder, independente de qual pilar. Isso é maravilhoso, porque se você chega, por exemplo, a rodar um workload dentro de um cliente, e ele quer fala assim: "Cara, eu preciso focar em custo agora, é custo, eu não quero ver mais nada além de custo", você consegue selecionar, qual que é a prioridade, selecionar custo, e ele vai te trazer, obviamente, as 11 perguntas que tem no pilar de custo, mas ele também pode te trazer todas as outras perguntas que são relacionadas. Por exemplo, processo de descomissionamento não necessariamente está em custos, pode estar dentro do pilar de performance também. Então você atingindo perguntas ali, você consegue, obviamente, conseguir abaixar o seu custo, tá? E essa foi a nossa última novidade para a parte de Governance and Security. Espero vocês amanhã, às 9 horas da manhã, com esse que vos fala e com convidados especiais que eu duvido que vocês saibam quem são. Perfeito? Curtam o vídeo, compartilhem e amanhã estamos juntos. Valeu, galera!